conversar com o doutor Domingos Sá de Souza Neri e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a formação dele e experiência em serviço de saúde. Bom, eu sou formado em 1982 na Universidade Federal do Pará. Fiz a minha residência médica no Hospital das Forças Armadas, no ano de 83, terminei em 86. Fiz vários cursos, não só no Brasil, mas fora, em Recife, São Paulo. Fui preceptor da residência médica, sou preceptor da residência médica, fui coordenador da residência médica do Hospital Regional do Gama. Fui chefe do serviço de ortopedia do Hospital Regional do Gama. Trabalho no Hospital Brasília, já desde a sua fundação, já tem 25 anos. Sou sócio fundador da Clínica de Ortopedia de Brasília, Cobra. E atualmente sou professor também da FACIPLAC, professor de ortopedia da FACIPLAC. O paciente ele consegue acesso a uma consulta ou ao tratamento dele no serviço público de saúde, em especial no Hospital Regional do Gama. Tá. Eu vou falar para vocês, vou falar em relação ao Hospital do Gama, que eu trabalho lá. O paciente, para ter acesso, ele tem duas portas de entrada no Hospital Regional do Gama. Ele pode ser atendido pela emergência ou pode ser atendido pelo ambulatório. Na emergência, ele é aquele atendimento que o paciente sofreu um acidente, ou na maioria das vezes, como acontece, ele procura uma emergência porque ele tem um acesso mais rápido ao médico. Os pacientes de atendimento ambulatorial, ele marca uma consulta com antecedência e vai no dia marcado para ser atendido. Os pacientes da emergência, eles podem ser atendidos e resolvidos na hora. Ou, se for um caso cirúrgico, ele vai ser internado. Se for uma emergência, ele pode ser operado na hora, ou internado para ser preparado para ser operado no mais breve possível. Já os casos eletivos, caso de ambulatório, ele vai ser examinado, vai ser preparado para posteriormente ser operado num tempo determinado, dependendo da demanda do serviço público especificamente. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona a demanda dos pacientes que estão esperando uma cirurgia de emergência internados e os pacientes que estão esperando uma cirurgia eletiva ambulatorial. Bom, os pacientes quando chegam lá com uma fratura fechada, não é uma fratura exposta na emergência, que não tem nenhum exame pré-operatório, ele é internado, preparado para essa cirurgia e depois operado. Esse tempo de espera, mas agora teve um problema da Copa, demorou muito. Como foram muitas cirurgias suspensas por causa dos feriados, tem muito paciente esperando. A média de espera em torno de 10 a 15 dias. Tá? A média de espera, lá no Hospital do Gama, Hospital Regional do Gama. Já os pacientes que são atendidos no ambulatório, que eles são preparados, e a demanda de pacientes esperando cirurgia é muito grande. Às vezes o paciente demora 6 meses, 1 ano para ser operado no ambulatório. É uma cirurgia eletiva que o paciente pode esperar um pouquinho, mas esse que está internado não. Senão você vai ter um problema de uma fratura que está desviada, que pode ter consequências futuras. Em relação a essas dificuldades que o paciente encontra no serviço de saúde pública, foi criado o Filazero. O senhor pode explicar para a gente um pouquinho sobre ele? Tá. Eu vou falar especificamente da minha especialidade, ortopedia, e o que eu faço é cirurgias do joelho. O que acontece? Os pacientes que têm problemas ligamentares, problemas de artrose, nós criamos o Filazero. O que é? O paciente vem no ambulatório, nós triamos esse paciente, indicamos a cirurgia, ele é encaminhado ao centro cirúrgico e vai ser feita essa cirurgia. Normalmente essa cirurgia é feita num horário fora do plantão normal, fora dos horários de atendimento, fora das emergências. Normalmente é fim de semana e à noite. Lá no Gama, por exemplo, tem Filazero. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os pacientes de cirurgias eletivas, principalmente. Ou aqueles pacientes que estão esperando um pouquinho mais, com uma fratura, que está mais tempo lá, desculpa o termo, encalhado lá e é colocado no Filazero. Mas então o Filazero serviu para diminuir a demanda desses pacientes que estão esperando. Está dando certo, a gente já está 2 anos e meio, quase 3 pacientes, já operando um monte de pacientes, então está dando certo. Não só na ortopedia tem o Filazero de catarata, tem vários outros programas de Filazero, mas está dando certo. Não é o ideal, mas tá
dando a contento. O senhor pode falar um pouco sobre o serviço de residência médica de ortopedia do Hospital Regional do Gama? O nosso serviço lá, ele está funcionando, o serviço de residência médica está funcionando já em torno de 14 anos. Então, qual é a orientação que a gente dá? O residente, ele não serve como mão de obra barata. Ele está lá para aprender, um curso de pós-graduação. Então, ele tem sempre que estar acompanhado de um staff. Todo e qualquer procedimento, independente de ser um R1, um R2, um R3, ele tem que ser acompanhado de um staff. Isso desde a época que nós fomos coordenadores foi dada essa orientação. Então, o residente, a função dele lá pode atender, sob supervisão de um staff, e as condutas tomadas são sempre associadas à conduta do staff. Ele nunca toma conduta sozinho, certo? E, normalmente, esse serviço de residência, eles têm as aulas teóricas e tem a aula prática no centro cirúrgico. As aulas teóricas são as dadas pelo programa da residência médica, tem um atendimento ambulatorial, que o residente acompanha o staff, e tem a parte prática que é feita dentro do centro cirúrgico. No início, o R1 auxilia a cirurgia, o R2 já começa a ter a prática de cirurgia, o R3 normalmente opera, mas sempre com o auxílio do staff, com a coordenação de um staff, nunca sozinho. Tá certo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como funciona o serviço médico no serviço privado. Bom, eu vou falar especificamente do hospital que eu trabalho. Eu tenho uma clínica de ortopedia em frente ao Hospital Brasília e lá nós atendemos. A maneira da entrada do paciente é mais ou menos semelhante. Ele pode ser entrado pela emergência ou pelo consultório, pelo ambulatório, que a consulta marcada também. No pronto-socorro, a grande vantagem do serviço privado em relação ao serviço público é a resolutividade, que é rápida. O paciente chegou com uma fratura cirúrgica, ele é internado imediatamente e é operado dentro das primeiras 24 horas, só dependendo dos exames pré-operatórios. Se tiver condição, ele é operado imediatamente, ao contrário do que ocorre no hospital privado, no hospital público, que o paciente tem que internar, com uma demanda muito grande, é um pouquinho mais demorado. Mas no hospital privado, em torno de 24 horas, o paciente já está operado. Esse é o paciente da emergência. O paciente do ambulatório, do consultório, é a mesma coisa, ele vai ser preparado de exame pré-operatório, para poder programar uma cirurgia. Mas normalmente, dependendo do convênio, se for convênio ou particular, ele pode ser operado em uma semana, 10 dias, depende muito dessa autorização da cirurgia. A resolutividade está mais ligada ao plano de saúde, que é propriamente ao serviço público. E fala um pouquinho sobre essa relação entre o médico, o paciente e o plano de saúde. Bom, um grande problema no consultório particular chama-se plano de saúde. O que acontece? Hoje em dia os planos de saúde, eles estão querendo ter um lucro maior e ter uma mão de obra barata. Então, se eles puderem pagar de menos para o médico, eles pagam. Tem alguns planos de saúde que são bons, tem, mas na maioria das vezes eles dificultam ao máximo principalmente a liberação de procedimentos cirúrgicos, principalmente os procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. A consulta normalmente não tem tanto problema. Hoje em dia já está acontecendo que nós médicos já estamos até evitando de atender determinados convênios porque eles não reajustam os valores de acordo com o que é estipulado, de acordo com a inflação. Eles querem reajustar do jeito que eles querem. Então essa relação médico-plano de saúde é muito difícil. E no meio disso tudo está o paciente, que é o que sofre mais. Então, nós temos as dificuldades. Não são todos os planos de saúde. Os principais são os chamados planos de saúde de empresa, são os mais complicados. Mas para quem está começando na vida acadêmica, é uma maneira de sobreviver, porque senão ninguém consegue pagar uma consulta particular.